é a deidade de Cristo, é a parte 2. Bispo, o que é a deidade de Cristo? A deidade de Cristo é a divindade de Cristo, é o ser divino, a essência de Deus. Ou seja, é nós estudarmos que Deus é Cristo, Cristo é Deus. E o Espírito Santo também, o Espírito é Deus, Cristo é Deus, é um só ser, né, que se manifestou de 3 formas diferentes. Não existe a Santíssima Trindade, em sim a triunidade, um Deus triuno que se manifestou como Pai na criação, Filho na redenção e como Espírito na consumação dos séculos. É o Espírito que atua em nosso meio. Mas João, no Apocalipse, ele não viu 3 tronos, ele viu um só trono. Então foi isso que nós estudamos até então, domingo passado, e hoje nós vamos continuar dando sequência. Eu começo lendo 1 Timóteo 3,16, que é o tema base, o texto base dessas 2 mensagens, que diz: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi, ou seja, Paulo fala de um mistério. E eu falava domingo, né? Se existissem 3 pessoas distintas, cadê o mistério? Se existissem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, qual seria o mistério? Mas existe um mistério da piedade, da eusébia, né? Da encarnação. Aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Então, que você possa, como nós, desde domingo passado, ter os mistérios revelados. O Espírito revela, não sou eu que revelo, é o Espírito Santo de Deus que já está te revelando esse mistério. Curve sua cabeça, nós vamos... antes de nós orarmos com Deus, de falar com Deus, desculpa, eu quero mostrar essa mesma passagem agora numa outra tradução. Vai aparecer para você uma tela. Isso, olha só, a versão em inglês, eu não vou ler a inglês, eu vou ler a tradução, para você ver esse mesmo versículo, como que fica tão clara essa questão da deidade de Cristo. Ele diz: sem controvérsia, grande é o mistério da piedade. Ou seja, não há controvérsia. Deus se manifestou em carne. Olha só, lá na nossa versão, aquele que foi. Aqui na tradução do inglês, né? Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Agora sim, que essa palavra possa edificar o seu coração. Eu trouxe aqui uma outra versão, na verdade a tradução da mesma versão do inglês, para você ver como a palavra de Deus deixa bem claro que Deus se manifestou em carne. É sobre isso que o Espírito já está falando. Curve sua cabeça, nós vamos falar com Jesus. Pai amado e Deus bendito, Deus todo-poderoso, Rei de reis, Senhor de senhores, mais uma vez estamos aqui para ouvir a Tua voz. Já Te louvamos, já semeamos, e agora nós aquietamos os nossos corações para ouvir a voz do bom pastor. Tu és esse bom pastor, por isso fala aos nossos corações de filhos, fala aos nossos corações de ovelhas. Estamos aqui, Senhor, totalmente submetidos à Tua vontade, sem controvérsia, como diz a Tua palavra. Grande é esse mistério. Deus, o próprio Senhor se manifestou em carne, e é sobre isso que o Senhor tem falado aos nossos corações desde o último domingo. E eu peço, revela-te ainda mais, Pai, que ninguém fique com escamas, que ninguém fique, Senhor, com questionamentos, com controvérsias, que nós todos possamos, Pai, de fato entender desse mistério que está sendo nos revelado. Usa a minha vida, usa o meu dom, usa o meu talento, aquilo que o Senhor depositou em mim, para que não seja eu, mas o Senhor através de mim a revelar, Pai, aos Teus filhos, que essa mensagem corra e alcance centenas de milhares de vidas, para que a Sua obra, Pai, seja estabelecida em nosso meio. Eu oro em nome de Jesus, e aqueles que são filhos de um Deus bom digam amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos amados, povo de propriedade, igreja online, membros virtuais, aqueles que fazem parte de um corpo bem ajustado, no qual Cristo é o cabeça. Se esse é você, diga amém. Olha só, a Bíblia, ela diz que a deidade de Cristo, ou seja, nós vimos na última mensagem, a divindade de Cristo, a essência de Deus em Cristo, né? A encarnação de Cristo, ela diz que é um grande mistério. É o texto base que nós estamos lendo. Eu li algumas versões aqui, né? 1 Timóteo 3,16, diz que isso é um grande mistério. E o que Deus faz em nossas vidas? Seja essa a pergunta. E para nós começarmos a entender, Deus, através da sua sagrada escritura, Ele ilumina os olhos do nosso entendimento. Deus se revela a nós de forma espiritual, de forma sobrenatural. Deus, Ele tem tirado o véu de sobre os nossos olhos, o véu sobre o nosso coração. As escamas que cobriam os nossos olhos já não cobrem mais, porque o Espírito está revelando algo profundo. O mistério que Paulo tanto fala está nos sendo revelado. Aquilo que não permitia com que nós enxergássemos, agora nós enxergamos. Então, eu tenho dito desde o domingo passado que a maior revelação que a igreja de Cristo precisa ter, e pode ter através desse estudo, é que nós, graças a Deus,
nós já temos essa revelação, e eu oro para que isso seja expandido, logicamente, para que Deus cumpra os seus desígnios e propósitos na vida dos seus filhos. Então essa talvez seja a maior revelação, é que Deus estava no trono, Deus se fez carne, Ele habitou entre nós cheio de graça, cheio de verdade, Ele foi exposto, Ele foi pregado, Ele foi revelado aos gentios, foi servido por anjos, foi sacrificado, morreu numa cruz, Ele foi ao túmulo, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele voltou para o trono, porque só existe um Deus. Essa seria a síntese do que seria esse estudo da deidade de Cristo. Quando Deus se manifesta em carne, o trono fica vazio. A palavra diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo, que era Deus, habitou entre nós, ou seja, Deus habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Filho, do unigênito do Pai. Então, nós em Cristo, Paulo disse, né? Nele, em Hebreus Paulo fala, nele habita corporalmente toda a divindade de Cristo. Então é isso que nós temos entendido, que o trono ficou vazio, Jesus se manifestou em carne, Ele era o próprio Deus, Ele cumpriu aqui o seu ministério e Ele voltou, Ele tornou ao céu, porque existe existe somente um Deus. Então, feita essa introdução, eu quero lembrar que, se você não ouviu a primeira mensagem, a parte 1, que você faça isso, porque hoje, na primeira mensagem, nós estudamos 7 pontos. Eu vou só resumir aqui, eu vou entrar hoje no 8º. Nós estudamos que a Bíblia estabelece claramente que há um só Deus. Nós estudamos que todos os nomes de Deus foram reunidos em Cristo. Jesus é um nome sobre todo nome. No velho pacto, cada nome de Cristo era atribuído ali, cada manifestação de Deus era atribuída a um nome. Então Jeová Rafá, Jeová Shalom, Jeová Tzedekinu, Jeová Nissi, enfim, o Deus que cura, o Deus que provê, Cristo é a nossa bandeira. Todas as manifestações de Deus tinham um nome, e nós entendemos que Jesus é o nome sobre todo nome. Nós estudamos isso, ou seja, todos os nomes de Deus foram reunidos em Cristo. Nós estudamos também que o Filho de Deus que andou sobre a terra era Deus mesmo, era o próprio Deus. A Bíblia diz, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Ou seja, o menino nasceu, o governo está sobre os seus ombros, e diz, o menino será chamado maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte. Ou seja, o menino é o Deus forte. Sim, Jesus era Deus. Nós estudamos isso na primeira mensagem, no último domingo. Em João 10:30 diz, eu e o Pai somos um. Então, a Bíblia vai trazer várias evidências, eu trouxe ali vários versículos para respaldar esse ponto. Nós estudamos também o grande mistério da piedade, que revela que Cristo era Deus em carne. É o que eu acabei de citar, né? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Cristo habitou, Deus habitou, o Deus se fez carne e habitou em Cristo Jesus, e nós vimos a sua glória, né? Glória como do unigênito do Pai. Estudamos também que Paulo orou para que a igreja entendesse. Eu falava lá que eu também tenho orado para que a igreja entenda. Paulo orou para que a igreja entendesse o mistério de Deus, Pai em Cristo, que eram um. Então Paulo fala, olha, eu tenho lutado por vocês, colossenses, e também pelos laodicenses, por quantos não me viram face a face. Paulo travava essa luta, né? Ele fala, tão grande luta eu venho travando. E ele falava, para que o coração deles seja confortado e vinculado. Então Paulo, ele vinha travando essas lutas para que pudéssemos compreender, ele fala, plenamente o mistério de Deus em Cristo. Ele fala de um mistério, Deus em Cristo. Ele diz em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Isso está lá em Colossenses 2:1 em diante. Então nós estudamos muito sobre isso. Deus em Cristo, os mistérios estão ocultos. E ele diz que a outras gerações isso não foi dado a conhecer, e que agora Cristo, Jesus, está nos fazendo conhecer todo esse mistério. Nós estudamos também que a Bíblia diz que Cristo se sentou à destra de Deus no céu. Destra ou mão direita significa máxima autoridade e pleno poder. Isso não tem nada a ver com Cristo estar num trono ao lado de Deus e o Espírito Santo, como dizem a tradição. 3 tronos, não existem 3 tronos, existe um só trono. Então quando a Bíblia fala destra, isso do original, né, uma figura de linguagem para indicar habilidade, máximo poder, máxima autoridade, glória, lugar de honra, tremenda demonstração de poder e glória. Então quando você lê algumas passagens, por exemplo em Atos 5:31 diz, Deus porém com sua destra, isso é dextras do original, né? Deus porém com seu poder e máxima autoridade, não é com a sua mão direita, porque Deus aqui era a manifestação de Deus, né? Em Atos, quando fala de Deus,
Nós não estamos falando de um corpo, porque Cristo era o corpo visto. Então, muitas expressões vão falar Deus com a sua destra. Então, não estava falando da mão direita, estava falando da máxima autoridade. Diz que Deus com sua destra exaltou a príncipe e salvador a fim de conceder a Israel arrependimento e remissão dos pecados. Então, você pode ver várias evidências onde a Bíblia diz destras, do original dextras, que significa máximo poder e máxima autoridade. Talvez o mais polêmico seja Colossenses 3:1, né, que diz: portanto, se fosse ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à destra de Deus. Esse destra de Deus não é ao lado de Deus, mas é com o máximo poder e com toda a autoridade de Deus. Tá bom? Então vamos lá, nós estudamos também, foi o 7º ponto da semana passada, que a Bíblia em Apocalipse nos fala de um trono no céu e alguém sentado. Na revelação do Apocalipse, João vai olhar e ele vai ver alguém sentado no céu, ele vai ver um só trono e ele diz: eis que vi uma pessoa sentada. Está em Apocalipse 4, você pode ler depois o verso 2, João fala: imediatamente me achei em espírito e eis armado no céu um trono e no trono alguém sentado. Não tem 3 tronos, existe um só trono. Eu falei de forma exaustiva isso na última mensagem. Portanto, feita essa recordação, essa lembrança, essa introdução, eu quero partir de hoje com você do ponto 8. Então estudamos 7 pontos e hoje a gente vai do 8 em diante, que diz assim, agora sim na sua tela: Jesus era genuinamente Deus e genuinamente homem. O que é isso? 100% Deus e 100% homem. Isso é um mistério. Paulo diz: o mistério está sendo revelado. Depois ele fala: há pouco eu resumidamente escrevi de um mistério. Então é isso que nós estamos estudando hoje. Quando nós pensamos em Jesus, nós sempre devemos ter essas duas naturezas dele. Uma natureza como homem, que ele era, como filho, e a outra natureza como Deus. A Bíblia cita com toda clareza essas duas naturezas do nosso Senhor Jesus Cristo. Como filho, ou seja, na sua natureza humana, ele nasceu em Belém, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu cansaço, ele teve sangue, ele chorou, ele se irou, enfim, como filho, na sua humanidade, ele sentiu tudo que nós também sentimos, vamos dizer assim, humanamente falando. Eu quero que você veja o que o anjo disse a Maria, lá em Lucas 1, verso 35. Ele fala assim: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo. Então veja só, o anjo está aqui apontando sobre o desígnio de Deus se cumprindo na vida de Maria. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Quem que vai descer sobre Maria? O Espírito Santo. E o poder do Altíssimo. Então o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então veja que o ente santo era o próprio Senhor Jesus Cristo. E o Espírito aqui estava mostrando o Altíssimo, Deus, toda essa manifestação, toda essa soberania, todo esse plano, esse desígnio se cumprindo na vida de Maria. Então Jesus era o ente santo, que era Deus. Então ele também era homem. E na nossa mente, talvez, eu vou usar a palavra, a gente às vezes buga nisso, porque para nós, humanamente falando, é um pouco difícil de entender, porque isso foge da nossa lógica. Mas Jesus sendo Deus, nós precisamos entender que ele tinha essas duas naturezas. Então ele era homem, mas ele não era homem como nós, porque ele não teve pecado, ele não foi pecador. Em Filipenses 2,6 diz assim, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Em outras palavras, Jesus, ou melhor, antes de Jesus nascer na carne, ele existia originalmente em forma de Deus, mas ele não julgou, Paulo diz, por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo ele se fez o quê? Humilde. Ele assumiu a forma de servo, tornando semelhante aos homens. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós temos sempre em mente, temos que ter sempre em mente esse pensamento. Será que Jesus aqui, ele está agindo como homem? Ou será que nessa ocasião Jesus está agindo como Deus? A gente tem que se perguntar isso, porque nós temos aqui duas naturezas. A natureza divina e também a natureza de filho, de homem. Então nós sabemos que uma hora Jesus estava agindo como homem, mas em outra hora ele estava agindo como Deus, o Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque nele a divindade, nele estava ali, toda a divindade e também a humanidade. A divindade, a humanidade em Jesus estava fundida. Entenda o que eu falei, estava fundida, não estava confundida, estava fundida. Ou seja, Jesus era genuinamente humano, como homem. Então como homem ele orava. E por que ele orava? Por que Jesus orava para o Pai, se ele era o Pai? Porque Jesus estava ali em muitas das
das suas orações nos ensinando, nos dando exemplo. Por quê? Porque a oração foi instituída para todos nós. Então Jesus naquele momento estava na sua humanidade nos ensinando como homem nós devemos orar para Deus. Como homens nós devemos apresentar as nossas orações, nossas súplicas ao Senhor. Em Lucas 22, 41, diz: ele por sua vez se afastou cerca de um rio de pedra, olha lá, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se quiseres, passe de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então aqui nós vemos a dor, o sofrimento, o medo, o sufoco, a angústia. O que é isso? A aflição de Jesus. Mas como assim aflição? Aqui na humanidade, ele 100% sendo homem, ele sofreu, ele chorou, ele se sentiu sufocado, angustiado. Olha, se possível, passe de mim esse cálice. Então, aqui nós vemos, como eu disse, quando a gente lê a Bíblia, a gente fala, aqui nós estamos olhando Jesus como homem ou Jesus como Deus? Aqui no caso como homem. Mas nós também vamos ver que aquele que orou como homem, e aqui você vai começar a entender porque que Paulo fala de um mistério. Porque aquele que orou como homem, ele fez tremendas declarações, dizendo que ele mesmo responde às nossas orações. Como é que Jesus orava para Deus e ele mesmo respondia às orações? Olha o que diz lá em João 14, 13 e 14. E tudo quanto pedires em meu nome. Isso aqui é Jesus falando, o que você pedir no meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então aí vem a declaração, que aquele que orava como homem, responde como Deus. Aquele que orava como homem, responde como Deus. Como isso é possível? Porque Jesus é Deus. Então, quando eu falo das suas duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, eu queria que você não confundisse como duas pessoas distintas, mas sim duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. E essa dualidade de natureza explica o porquê tanta dificuldade de nós, na nossa humanidade, na nossa racionalidade, compreendermos, temos a compreensão, e muitas pessoas também têm essa compreensão. Por isso que Paulo diz que tem que ser o Espírito a revelar. Não é por força, Paulo diz, não é por palavras persuasivas. Então tem que ser por uma ação do Espírito, de nós entendermos, o Espírito que revela, o Espírito que ilumina os olhos do nosso entendimento. Então o que nós vamos ver nas orações de Jesus? É que ele, em sua natureza humana, estava orando para a sua natureza divina. Isso eu não consigo compreender, então faça uma força aí. Sabe, abra aí o seu coração espiritual, os seus ouvidos espirituais. Então, quando nós falamos de ser um Deus triuno, eu costumo dar o exemplo, né? Eu, Fernando, estou aqui como pastor, mas você sabe que a minha formação profissional é como um cirurgião dentista. E eu também sou o marido da Cindy, pai das crianças, do Lourenço e da Kiara. Então, eu estou aqui hoje pregando, estou aqui agora pregando como um pastor. Daqui a pouco eu posso estar atendendo um consultório. Então aqui eu estou, vamos você entender de forma clara, eu estou aqui talvez na manifestação de pastor, mas daqui a pouco eu vou estar na manifestação de dentista, mas daqui a pouco eu estou dando almoço para os meus filhos, então eu estou na manifestação de pai com eles, de esposo. Agora eu não sou 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, dependendo da minha atividade diferente. Eu sou o mesmo Fernando que tem atividades diferentes. Então quando a gente vê Jesus orando para o Pai, você vê Jesus da sua natureza humana, orando para a sua natureza divina, e também nos ensinando como orar. É lógico que para nós, humanamente falando, Paulo diz isso é um mistério. Por isso que o mistério tem que ser revelado através de uma ação espiritual. Mas a Bíblia estabelece que há um só Deus, o verdadeiro Deus. Olha o que diz em 1 João 5,20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Você hoje está tendo o entendimento para você reconhecer o verdadeiro. Como é que eu tenho esse entendimento? Pela palavra. Por isso que nós somos um ministério radicais na palavra. Por isso que nós temos mensagens expositivas. Porque é através da palavra que você tem entendimento para reconhecer o verdadeiro. E ele continua dizendo, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Olha só quem é Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. A Bíblia afirma, se você voltar no culto passado, você vai ver várias passagens, vários versículos que nós usamos aqui para respaldar o quanto a Bíblia afirma que Jesus é Deus. Então Jesus, ele dá o entendimento para nós reconhecermos que ele é o verdadeiro. Em Hebreus 13:8, a palavra de Deus diz assim, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para todo sempre. Então, Jesus Cristo é o mesmo ontem, ele é o verdadeiro, estamos no verdadeiro. Jesus, Deus, é o verdadeiro, e esse é o mesmo ontem e hoje e será para todo sempre. Então, se é para sempre, você vai poder concluir junto comigo, para nós fecharmos esse ponto 8. Nós concluímos que Jesus Cristo, se ele é para sempre, ele é o eterno Deus. Ele é o Jeová, o Yahvé, Jeová feito carne. Ponto 9, olha só, não há mais mistério. Para nós não há mais mistério.
Para nós o mistério foi revelado. Qual que é o mistério? O Pai é Deus. Jesus Cristo é Deus. Em João 6, 27 diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. O Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então a palavra vem de Deus ou a palavra vem de Jesus? Aí o povo bate cabeça, vou ler de novo: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual quem vai dar? O Filho do Homem vos dará. Aí depois diz: porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então quem vai dar comida? É o Filho ou é o Pai? Aí é que o povo fica doido nessas horas. Por quê? Porque o Pai é o Filho. É a mesma pessoa, em manifestações diferentes. Mas no próprio versículo aqui tem a resposta: que o Filho do Homem, que é Jesus, também é Deus. Romanos 1, 7 vai dizer assim, o apóstolo Paulo: a todos os amados de Deus, somos nós, graças a Deus, amados de Deus, que estáis em Roma, nós estamos aqui em São Paulo, chamados para seres santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então vamos deixar uma coisa bem clara aqui: não são duas pessoas diferentes. Porque as pessoas aí fora, elas não sabem nem interpretar muitas vezes o português. Aí não é nenhum problema espiritual, é um problema de cognição e de estudo. Porque Paulo não está aqui, ele diz: o nosso Deus e Pai, o Senhor Jesus Cristo. Então a graça foi trazida por Jesus. A Bíblia diz que por Moisés veio a lei, mas por Jesus veio a graça e a verdade. Então a gente tem que entender aqui que Paulo não está muito louco, falando, ele está dizendo da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, é a mesma pessoa. Para ficar um pouco mais claro, eu dou alguns exemplos falando da minha pessoa, né? Então eu falei aqui, o Fernando como dentista, o Fernando como pai. Vamos trazer para esse exemplo. O presente foi trazido pelo Fernando, o bispo, e o pastor, e o pai da Kiara, e o pai do Lorenzo, e o marido da Cindy, e o pastor da igreja, e o vizinho de sei lá quem. Vamos ler de novo. A todos amados de Deus, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, e do Espírito Santo. É a mesma pessoa. Então, quando você tira o paradigma legalista, você começa a compreender o que está por trás da lei, da letra, o que está por trás da escritura. Amém? Olha lá, 1 de Pedro 1, verso 2, diz assim: eleito segundo a presciência. O que é isso? Prognoses, segundo a predestinação. A Bíblia é muito clara em relação ao que nós fomos escolhidos e predestinados. De Deus Pai, a prognoses, a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então isso tudo são manifestações e não pessoas distintas. Ou seja, nós temos um Deus que elege antes da fundação do mundo. A obra que se manifesta na vida do eleito, ela é manifestada através de uma ação do Espírito desse Deus que elegeu antes da fundação do mundo. Ele diz: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência à expressão do sangue de Jesus Cristo, da paz sejam multiplicados. Então não são três pessoas distintas. Paulo está dizendo, como eu disse, o presente foi trazido pelo Fernando, que é marido da Cindy, que é pai do Lourenço, que é pai da Kiara, mas é a mesma pessoa. É o que Paulo está dizendo. Então o Espírito Santo é Deus. Há uma afirmação forte para você fazer. Escreve aí, se você não escreveu nada ainda nesses 20 minutos que eu estou pregando aqui, não pedi para você escrever nada. Então escreva aí como está na tela. O Espírito Santo é o próprio Deus. Atos 5, verso 3 e 4 diz: então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Olha lá, ele está falando do Espírito Santo. Por que você mentiu para o Espírito Santo? Reservando parte do valor do campo? Verso 4: conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como pois assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então ele começa a falar do Espírito Santo. Ele fala no final de Deus. Por quê? Porque é a mesma pessoa. Olha como você, Ananias, mentiu para o Espírito Santo. E depois ele fala: você não mentiu aos homens, mas você mentiu a Deus. Ué, mas ele não tinha mentido para o Espírito? Porque o Espírito Santo é Deus, como nós acabamos de afirmar. Tem mais, Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então alguém vai ler aqui e vai falar: não, Paulo cheirou. Paulo estava muito louco, porque Paulo começa a falar do Espírito de Deus e ele acaba falando do Espírito de Cristo. Então não é que Paulo estava muito louco ou que Paulo estava num devaneio.
Paulo está falando da mesma pessoa. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são partes de Deus. Ou melhor, não são parte de Deus, não são pessoas distintas, são o mesmo Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu sei que a tradição diz o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo como se fossem três pessoas distintas. Não são três pessoas distintas, são o mesmo Deus. Como eu disse, o apóstolo Paulo aqui não está maluco falando de um Espírito de Deus depois de um Espírito de Cristo. É o mesmo Espírito, porque o Espírito é Deus e Deus é Jesus. Então eu queria que você pensasse na grandeza de Deus e na sua natureza, que é infinitamente maior do que a nossa. Porque muitas vezes você está tentando compreender algo com uma visão humana. E Paulo vai falar, eu estou escrevendo, resumidamente, há pouco ele fala, uma das suas cartas, um mistério. Ele diz, grande é o mistério da piedade, da Eusébia. Então, existe um mistério. Se não existisse um mistério, se fossem três pessoas, para que mistério? Que mistério seria se fossem três pessoas distintas? Por que Paulo falaria de um mistério? Para pensar. Enquanto você pensa, eu quero mostrar essa grandeza da natureza de Deus em Romanos 11, 33 e 34. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Então, nessa hora, a gente coloca as barbas de molho, vamos dizer assim, e a gente se coloca num lugar de criatura e não de criador, porque o povo fica muito louco às vezes, falando, não pode, quem é Deus para fazer isso? Como assim? Amado, olha só a insondável riqueza da criação, da glória de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? A Bíblia diz que Deus faz as coisas conforme o conselho da sua própria vontade. Ele não pergunta para você, ele não pergunta para mim, ele não se aconselha com ninguém, ele mesmo faz as coisas conforme ele quer. Então, essa é a grandeza de Deus. Eu queria que você pensasse comigo no ponto 10, que é uma pergunta. Então, quem que habita em nós? Você está falando aí de um mesmo Deus, um mesmo Espírito. Quem que habita em nós? Mateus 28, 20 diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Veja que a palavra de Deus, ela não está sugerindo coisas, ela está ordenando coisas. E eis que estou convosco todos os dias, é Jesus falando, até a consumação do século. Então Jesus está falando que estaria conosco até a consumação do século. Eu pergunto para você, Jesus está com você sim ou sim? Escreve aí no chat, sim. Jesus falou, estaria com vocês, estarei convosco até a consumação do século. Então a gente pode afirmar que Jesus está conosco, sim ou sim? Sim. João 14, 16, 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre conosco. Verso 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então, quando Jesus disse que estaria conosco, Ele não estava mentindo. Ele estaria conosco como? Na manifestação do Espírito Santo. Então é Ele mesmo, não é uma terceira pessoa. Jesus falou, eu vou estar com vocês até a consumação do século. Agora diz que o Espírito da verdade estará em nós, estará convosco e estará em vós. Então cadê Jesus? Porque era Jesus ou era o Espírito? Jesus está conosco na manifestação do Espírito Santo. Não é uma terceira pessoa, é a mesma pessoa. Jesus em nós através da manifestação do Espírito. 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? Então o meu corpo, o seu corpo é o santuário, é um arcabouço. É morada do quê? Do Espírito Santo que está em nós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. A gente leu 1 Coríntios, olha 2 Coríntios 6,16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Eu não era templo do Espírito Santo, agora eu sou santuário de Deus. Aí eu falo, não, Paulo está muito louco. Em 1 Coríntios ele fala uma coisa, em 2 Coríntios ele fala, não são nós santuários de Deus vivente? Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então nós lemos aqui 3 versículos, eu trouxe de propósito, de forma intencional, 3 versículos, cada um disse que quem estará dentro de nós, em 3 versículos diferentes, porque na verdade os 3 são um. Então lá nós vimos Jesus falando, o Espírito falando, que estaria, Deus falando que está em nós, porque são 3 pessoas diferentes, não, é o mesmo ser, o Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez eu falo, como Pai na criação, Filho na redenção e como Espírito na consumação dos séculos, a mesma pessoa em manifestações diferentes.
Olha o que diz o verso 17: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. 18: serei o vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então estou mostrando aqui essa distinção, né? O Espírito, Jesus, o Pai, a mesma pessoa. Colossenses 1:27: os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério que entre os gentios, isto é, Cristo em vós. O que é isso? Cristo dentro, em vós, Cristo dentro de nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Então quem que está em nós? Quem está em nós é Deus. Quem está em nós é Cristo. Quem está em nós é o Espírito. Nós não temos três pessoas diferentes, nós temos o mesmo Deus, Senhor Jesus Cristo, o mesmo Espírito. Há uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Espírito. Olha só, a Bíblia é muito coerente nessas questões. Só que se eu olho para isso com um olhar, com um paradigma legalista, eu vou ficar falando que a Bíblia está em contradição. Eu vou importar o que a Santíssima Trindade vem falando, o que a Igreja Apostólica Romana vem falando da Santíssima Trindade, e eu vou trazer isso para uma doutrina evangélica, o que não tem nada a ver. Então não tem três tronos, não tem três pessoas distintas. Existe um trono, Jesus Cristo. No princípio era o verbo, era Deus. Ele disse, haja luz, era o verbo. Esse verbo se fez carne, Jesus Cristo habitou entre nós. E nós vimos, nós enxergamos a sua glória. A glória do unigênito do Pai. E Paulo vai dizer, grande é o mistério, Cristo em Deus. Deus, Cristo, esse é o mistério. Ponto 11, olha só. Quem é que intercede por nós? Hebreus 7:25. Por isso, também pode salvar totalmente. Eu pergunto, pode salvar parcial ou total? Porque a pessoa fala que a sua salvação, ela pode, dependendo do que você fazer, você perde ela. Eu fico com a palavra de Deus que diz que Ele pode nos salvar totalmente. Uma vez salvo, salvo para todo sempre. Salvação não se perde. Preguei sobre isso recentemente. Volte a algumas casas, ou melhor, volte a alguns vídeos aqui no canal no YouTube. Uma vez em Cristo, Cristo para todo sempre. Salvo, sempre salvo. Foi esse o tema da mensagem. Salvo, sempre salvo. Preguei há quatro mensagens atrás, você vai achar aqui no nosso canal no YouTube. Pode salvar totalmente. E que os que por Ele se chegam a Deus, vivendo para sempre, para interceder por eles. Então Jesus orava por mim, Jesus orava por você, Jesus batalha as nossas causas. Olha que coisa maravilhosa. O próprio Deus. Romanos 8:26. Também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito... Não, mas eu acabei de ver aqui em cima que Jesus falou que intercede por nós. Deus aqui sempre intercede por nós, acabamos de ver isso. Mas agora Paulo está falando, em Hebreus ele fala uma coisa, em Romanos ele fala que agora o Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Eu pergunto, quem intercede por nós? Jesus, Deus ou Espírito? Você está entendendo? É lógico que eu estou fazendo essas perguntas, que são perguntas intencionais, reflexivas, para você entender, talvez retóricas, como diz a comunicação, para você entender que Jesus é Deus e o Espírito é Deus, e que Ele intercede por nós, porque Ele é a mesma pessoa. Vamos para o ponto 12 de hoje, vamos lá. Quem falava lá em Apocalipse? Quem falava em Apocalipse? Então primeiro nós precisamos entender que Apocalipse é um livro, logicamente, que fala de fatos do passado, Apocalipse fala de fatos do presente, e também Apocalipse é um livro profético que fala de fatos do futuro. Algumas coisas já aconteceram, outras estão acontecendo e algumas ainda acontecerão. Então a gente precisa ter essa perspectiva quando a gente olha e lê Apocalipse. O capítulo 22, verso 16 diz assim, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Quem está falando aqui é Jesus, sim ou sim? Claramente, eu, Jesus, eu sou a raiz de Davi, da geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Aqui Jesus está falando, nós estamos lendo Apocalipse 22, 16. Agora, Apocalipse 1, 8 em diante. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. Aí você fala, mas não era Jesus que estava falando? Não, agora é Deus que está falando. Por quê? Porque Jesus é Deus. Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então Jesus estava falando, é o Deus? Sim. Ele é o Todo-Poderoso? Sim. Verso 12, voltei-me para ver que falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, em vestes talares e cingido à altura do peito como uma cinta de ouro. Quando o vi, caí a seus pés,
como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Veja só, o Senhor Deus estava falando, agora viu Jesus semelhante com o Filho do Homem. Eu vi: não temas, eu sou o primeiro e o último. Verso 18: aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então quem tem as chaves do inferno, você precisa entender isso, não é o capeta. Quem tem as chaves do inferno é o Senhor Jesus Cristo, e glórias e graças a Deus por isso. Por isso nós temos segurança. O mais valente amarrou o valente, tomou as chaves da mão do diabo. Ele tem as chaves do inferno, da morte em suas mãos. Quem é esse? Jesus Cristo. Mas nós vimos aqui Jesus falando, depois Deus falando. Por quê? Porque Jesus é Deus. Olha só, Apocalipse 2,7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fala: não, peraí. Então era Jesus falando, depois Deus falando, agora o Espírito diz às igrejas. No mesmo livro, em Apocalipse, sim. Então, para a gente começar aqui a costurar tudo isso, aquele que é o Deus eterno se tornou filho, ele assumiu a sua carne ali, a sua humanidade, que era a sua identidade ali, né? A sua manifestação, melhor dizendo, de filiação, de filho. Ele aceitou uma posição inferior e subordinada em relação à sua divindade. Por isso nós, hoje, louvamos este Deus que se fez carne e habitou entre nós. Sabe, para que nós tivéssemos uma vida abundante. Jesus falou: eu vim para que tenham vida e vida abundante. Então hoje nós adoramos esse Deus que veio e nos trouxe uma vida abundante. Então aqui no nosso ministério nós adoramos quem? Nós adoramos aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existe só um Deus que se manifestou, já disse algumas vezes, mas vou repetir. Existe somente um Deus que se manifestou como Pai lá na criação, como Filho para a remissão dos nossos pecados, e que hoje se manifesta e atua como Espírito Santo. Não são três pessoas distintas, é um só Deus. É esse o mistério que Paulo fala e que nós estamos aqui tendo revelação da parte do Espírito Santo. Eu quero começar a caminhar para o final lendo Hebreus 12:9, que diz: além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito mais submissão ao Pai espiritual, então viveremos. Olha só, esteja em submissão a esse Pai. Se você respeitava o seu pai, se você respeitava o seu pai natural, quanto mais agora o nosso Pai espiritual. A palavra de Deus está falando que nós tenhamos submissão a Ele. Paulo diz mais em 2 Coríntios 3,17: ora, o Senhor é Espírito. O Senhor é Espírito. Por quê? Porque o Espírito é o Senhor, é Deus. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Nós temos liberdade por quê? Porque nós somos feitos livres por esse Espírito. Porque Paulo escreve lá em Gálatas: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ué, mas onde o Senhor é o Espírito? Quem libertou foi o Senhor, foi o Espírito, foi Jesus? Quem foi? O mesmo, Jesus é Deus. Então onde é o Espírito? A liberdade, fomos libertos por esse Deus. João 14:18 diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Você não está sozinho, você não vai ser deixado órfão. Olha só que coisa maravilhosa: voltarei para vós outros. Então se Jesus diz que não nos deixaria órfãos, significa que Ele também é Pai. Porque Jesus está falando aqui: ó, não vou te deixar órfão. Quem é esse que está falando que não vai nos deixar órfão? Jesus. Então se não vamos ser órfãos, quer dizer que Jesus é Pai, Jesus é Deus. Olha que revelação maravilhosa que você está tendo aqui nessa manhã. Judas 4, a gente leu esse domingo passado. Por que, bispo, isso aí não é tão pregado? Porque diz que certos indivíduos se introduziram com dissimulação, está lá em Judas 4. Os quais desde muitos foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Quem são esses? Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você escreva assim: existe um único Senhor e soberano. O nome dele é Jesus Cristo. Escreve aí: Jesus Cristo, o único e soberano Senhor. Então, para a gente começar aqui a costurar e para o final, você sabe que hoje as religiões, as talvez seitas, elas negam a divindade de Jesus e trabalham muito para evitar que as pessoas tenham muitas vezes esse entendimento. Porque uma vez que alguém sabe quem é Cristo, amado, mas sabe de fato, é como Jó: eu conhecia de ouvir falar, talvez a grande parte do povo evangélico conhece de ouvir falar, mas ele diz aqui, né, certos indivíduos que transformam em libertinagem a graça do nosso Senhor. Então as pessoas trabalham para isso, para evitar o significado de
diversas passagens para que as pessoas não tenham a revelação dessas passagens. Então, para negar tais afirmações, alguns distorcem o sentido das passagens, ou até dispensam versículos, textos bíblicos, para apoiar doutrinas humanas. Mas nós não estamos aqui, eu estou com a Bíblia aberta. Eu sempre falo, abre sua Bíblia para você conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Então o verdadeiro seguidor de Cristo, ele aceitará toda a verdade. Por que vai aceitar toda a verdade? Talvez as coisas mais difíceis de entender, porque ele tem um Espírito que testifica com o Espírito Santo de Deus as coisas espirituais. Então, para a gente finalizar essa manhã, nós vamos começar aqui a buscar em oração ao Deus eterno, Senhor Jesus Cristo, para que caia todo impedimento. Sabe, no final do culto passado, lá no cinema, um abençoado veio, bispo, faltava uma escama, e hoje eu louvo a Deus porque essa escama caiu. Hoje eu entendo, era essa última questão de entender que Jesus era Deus, eu não tinha muita, e hoje eu entendi isso, Deus revelou a mim. Então, eu tenho orado por isso, como Paulo orava. Ele fala, grande luta venho travando. Eu venho travando Colossenses, Laodicenses, por aqueles que não me viram face a face. Então Paulo já orava por nós, e eu estou aqui orando pela igreja de Cristo, por esse tempo, por você, por mim, pela sua família. Para quê? Para que os olhos sejam iluminados, e essa revelação, a palavra possa vir ao seu coração. E a gente vai terminar orando por isso. Eu queria dizer para você que você não fique num braço de ferro com Deus, que você peça, Deus, revela-te a mim. Fala, Jesus. Isso aqui não é uma doutrina do Fernando, isso aqui não é uma doutrina do apóstolo Miguel Ângelo. Isso aqui é a vontade de Deus. Você saber que Jesus é Deus, amado, vai liberar sua vida, porque você vai ter paz. Como é que você se diz cristão se você nem conhece quem é esse Cristo? É o povo aí fora. Tiram Cristo do cristianismo, pegam a tradição romana, apostólica, católica, que criou o seu império em dogmas, em mentiras, em heresias. E a igreja, por isso que Lutero levantou 95 teses lá atrás, levantou uma reforma, depois João Calvino e tantos outros reformadores. Só que hoje, infelizmente, a gente precisa reformar a igreja protestante, que está totalmente perdida na questão não só moral, mas também na questão doutrinária. Então a gente vê hoje uma miscelânea, a gente vê um cristianismo judaizante, a gente vê feitiçaria gospel, a gente vê, misticismo, feitiçaria. Nada a ver com a palavra de Deus. Por quê? Porque as pessoas, Jesus falou, vocês erram por não conhecer as Escrituras. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Osés fala, o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. O que a gente vai ver? A gente vai ver um povo destruído, um povo que foi feito cabeça e não cauda, mas se rastejando como uma cauda, porque não tem conhecimento da Sagrada Escritura, não tem conhecimento da palavra de Deus. Então nessas duas mensagens, não só nessas últimas mensagens, ou melhor, ao longo desses 28 anos aqui, nós estamos pregando mensagens que libertam o povo de Deus, e só Deus sabe a luta que nós temos como ministério. Os irmãos não têm noção, para pregar uma mensagem como essa, a luta que nós temos, porque o inimigo não quer que as pessoas conheçam isso, o inimigo não quer que você seja livre, o inimigo quer que você continue na tradição, que você continue na religiosidade, que você continue, a gente fala na Matrix, preso aí. Mas hoje Deus vem aqui através da sã doutrina, da palavra de Deus, coloca um profeta à sua frente para que você tenha entendimento, clareza, segurança no Evangelho, que você não seja enganado mais por ninguém, por nenhum pastor, um lobo voraz que tenta te aprisionar, que tenta te roubar a sua lã. Aqui você está sendo apacentado. Então entender da deidade de Cristo, a divindade de Cristo, entender que no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Amado, isso aqui é uma revelação tremenda, como eu disse, talvez a maior revelação que você pudesse ter nessa manhã, é entender que Jesus é Deus. Paulo vai falar lá na frente, há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E essa é uma outra questão, a questão do batismo fica para um outro dia, em breve vou trazer, aí entra no estudo de rudimentos de obras mortas. Se você quer saber mais sobre isso, eu quero dizer para você está chegando, você ouviu essa mensagem, alguém te encaminhou, nós temos aqui no nosso canal no YouTube, nós temos uma playlist que chama Programa Impacto, tem todas essas mensagens, todos esses ensinamentos de forma pocket, você pode dizer para você, mensagens de 25, no máximo 30 minutos ali, eu trago ali a abordagem a respeito de, até menos, algumas mensagens até menores, eu falo sobre tudo que a Bíblia fala está para você armazenado aqui. Então encorajo você a procurar essa playlist, Programa Impacto, está aqui nas playlists. Você vai procurar no nosso canal no YouTube, playlist. Você vai rodar lá, vai achar Programa Impacto. E eu recomendo que você faça uma maratona, que você maratone todas as mensagens ali. Você vai, amado, sair com a cabeça fritando. Todos que fazem isso me ligam depois, os bispos mandam mensagem, eu estou fritando, eu estou fervendo, o que é isso? É a revelação do Espírito Santo. Então hoje, essa mensagem sobre a deidade de Cristo talvez tenha sido só uma primeira gota
de um grande oceano que é a graça de Deus. Por isso que Paulo fala, a graça me basta, a graça é melhor do que a vida. Você não precisa de nada, mas quando você tem a graça de Deus, você tem tudo. Então eu quero terminar orando para que essa revelação, sabe, de fato, liberte você de uma vida escrava, liberte você de um sistema, que você não tenha medo. Ah, mas o pastor falou que vai amaldiçoar se eu sair da igreja. Ah, mas não há maldição. Não há condenação, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele se fez maldito em nosso lugar, para que nós não fôssemos malditos, sabe? Então não fique aí com medo de palavras, sabe? Sendo escravo. Eu citei aqui, Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo te libertou, permanecei, pois, firmes nessa liberdade. E Paulo fala, não se submeta de novo a um jugo de escravidão. Você está aqui para não ser colocado em escravidão. O Senhor nos tirou da lei, nos resgatou do império das trevas. Ou seja, eu não posso agora trazer mundo, assim também eu não posso trazer Moisés para o altar, porque Moisés é lei, e lei é maldição e morte. Diz que a lei caducou. Paulo diz que a lei era fraca e inútil. Então para que serviu a lei? Ela serviu de aio, está escrito na palavra, de condutor, para levar para uma perfeição. Qual é a perfeição? É Cristo. Porque ninguém poderia cumprir a lei, então Cristo vem, cumpre a lei. Aí o povo está aí falando, não, mas eu tenho que fazer porque Cristo fez. É justamente porque Ele fez que eu não tenho que fazer. Cristo na carne, com o cumprimento da lei, eu não tenho que o imitar. Por quê? Porque ele estava cumprindo a lei, ninguém foi possível, ele cumpriu. E ele disse, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Se você crê, amado, você tem que entender que ele encravou toda a lei no madeiro, acabou. Agora existe uma nova dispensação. Na última ceia, Jesus falou, o sangue da nova e eterna aliança. Qual que é essa? A graça de Deus, é isso que vigora. Por mais que o povo esteja aí vivendo os rudimentos da lei, a verdade é que o que vigora agora é a graça de Deus. Nós não estamos mais debaixo de maldição e de morte, nós estamos debaixo da sua maravilhosa graça, porque a letra mata. O que é a letra? O Espírito. A letra é a lei. Ele diz, a letra mata, a lei mata, mas o Espírito vivifica. É isso que você está recebendo aqui, vida e vida em abundância. Eu quero orar para você em nome de Jesus, para que essa revelação possa vir ao seu coração e para que você possa a partir de hoje caminhar sem escamas, sem véus nos olhos, sem véus nos corações, mas caminhar como os vencedores. Bispo, o que eu estou fazendo aqui? Você está conhecendo e prosseguindo em conhecer, a palavra de Oséias, conhecendo e prosseguindo em conhecer a Jesus Cristo. Que assim seja na sua vida, em nome de Jesus, e todos digam amém, amém e amém. Eu quero orar com você nessa hora. Se você puder ficar de pé, curvar sua cabeça, não sei qual a melhor forma. Vamos falar com Jesus Cristo. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Deus bendito, Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso intercessor que intercede por nós, Tu és o Espírito, Tu és Deus. Obrigado, Jesus, por essas duas mensagens que nós concretizamos hoje, esse estudo sobre a deidade, sobre a divindade. Obrigado, Jesus, porque nós agora estamos compreendendo, Jesus, quem Tu és. Nós estamos compreendendo, Jesus, os Teus desígnios, os Teus propósitos. Paulo fala de um mistério que ele escrevia, e esse mistério nos foi revelado. Cristo em nós, a esperança. Cristo está em nós, Pai. Tu és a esperança da glória, em Ti nós temos esperança. E nós chegamos, Pai, em mais um domingo esperançosos. Por quê? Porque a Tua palavra tem nos revelado. Jesus, a minha primeira oração é essa, que essa palavra seja revelada, Pai, nesses tempos finais, nesses tempos de princípio de dor, Jesus. Que essa palavra se cresça, Pai, que essa palavra seja compartilhada, que pessoas ouçam, Jesus, que pessoas tenham as escamas, os véus tirados, Pai, que pessoas tenham entendam a riqueza, tenham uma forte convicção, como Paulo fala, Jesus, de quem é Cristo. Tenham convicção, Pai, de que Deus, Cristo, Espírito é o mesmo, Jesus. Não há três deuses, mas um só Deus. Pai, que todos entendam isso, para que tenham um relacionamento contigo, Pai, um relacionamento santo, um relacionamento verdadeiro, Jesus. Nós não queremos ser legalistas, mentirosos, fariseus, Pai, que falamos com a nossa boca, que honramos com a nossa boca, mas com o nosso coração estamos longe de Ti, Jesus, como aqueles fariseus do tempo passado. Nós queremos usufruir dessa maravilhosa graça, Jesus, que essa palavra corra, que cada vez mais pessoas tenham, Senhor, certeza da sua salvação, que cada vez mais pessoas tenham certeza de quem Tu és, Pai, que cada vez mais pessoas conheçam, Pai, o Cristo ressuscitado que Paulo anunciava, Jesus, o ressurreto, Jesus, não o Cristo da carne, porque Paulo mesmo disse, se alguém conhece Cristo na carne, não mais o conhecemos desse modo. Por que, Jesus? Porque no cumprimento da lei, o Senhor encravou a lei e agora ressuscitou, e é o ressurreto, Jesus, o ressuscitado, Pai, que nós devemos pregar e anunciar. Temos o ministério da reconciliação, e eu oro, Pai, para que o Senhor levante mais pessoas pregando, mais pessoas, Senhor, reconciliando, levando essa mensagem, não uma mensagem legalista, mas uma mensagem de paz, uma mensagem de reconciliação, que é a Tua graça, Jesus. Mais uma vez eu intercedo por essa semana, Pai,
Que essa palavra possa produzir frutos na nossa vida, porque os frutos hão de seguir, Pai, os que creem. Os sinais seguem aqueles que creem, e nós cremos, somos o povo da fé. Portanto, que os sinais nos sigam, Pai, durante essa semana. Nós declaramos uma semana de bênção, uma semana de avanço, uma semana, Senhor, de grandes bênçãos. Eu declaro, Pai, uma semana onde nós experimentaremos de surpresas da Tua parte, onde nós experimentaremos de grandes portas abertas. Eu oro, Pai, abre portas na vida desses irmãos, Jesus, abre portas nas vidas dos fiéis. Os fiéis serão acumulados de bênção. Eu declaro as bênçãos sendo acumuladas sobre a vida desse povo fiel, Jesus, que nós possamos dar passos em direção, Senhor, à Tua promessa boa, perfeita e agradável, a Tua vontade, Jesus. Nós não nos conformamos com as coisas deste século, Pai, por isso nós podemos experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade. Nos leva, Senhor, nas Tuas asas, nos leva, Senhor, para vivermos o melhor dessa terra, nos leva, Senhor, para experimentarmos da Tua cura sobrenatural, nos leva para experimentarmos da Tua provisão sobrenatural, nos leva para experimentarmos, Pai, daquilo que Tu tens como promessa conquistada na cruz, como preço de sangue. Nós tomamos posse das promessas e declaramos que se cumprem em nossas vidas as Tuas palavras, Jesus. Sabemos que Tu és Deus, sabemos que Tu és o Espírito, que Tu és o Senhor Jesus Cristo, e eu declaro, Pai, que as manifestações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todos aqueles que creem. Nós oramos em nome de Jesus, e a igreja de Cristo diga amém, amém e amém. Estamos finalizando mais um culto. Eu quero agradecer você que ficou comigo até o final. Lembre-se que essa mensagem está armazenada, como eu falei, ao longo de toda a transmissão. Ouça a primeira mensagem dessa série. Vá no nosso canal no YouTube, aqui no YouTube, e procure a playlist Programa Impacto. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Encaminhe isso para outras pessoas. Que ao longo da semana você tenha esse propósito com Deus de impulsionar essa doutrina. Seja um missionário digital. Mande o link, mande para as pessoas, é muito fácil. Eu tenho certeza que essa palavra não volta vazia, porque isso é promessa de Deus. Vai cumprir desígnios e propósitos, não só nas nossas vidas, mas na vida de muitos irmãos nossos que estão aí perdidos. Lembrando que o nosso próximo encontro é amanhã, culto de oração e confissão. Estaremos aqui juntos para orar, para confessar a palavra de Deus. Não tem forma melhor de iniciarmos a semana orando. Você que não tem o costume de orar, de participar dos cultos de oração, quero convidar você para estar aqui amanhã com o nosso ministério, para a gente orar juntos e confessarmos a palavra de Deus. Como eu disse, uma semana de grandes bênçãos, lembrando que o amor de Deus já nos resgatou. Eu gosto de terminar assim falando, e a graça tem transformado. O que é isso? O amor resgata e a graça transforma. Eu amo sua vida, eu espero você amanhã e ao longo dessa semana, quinta-feira, para nós juntos continuarmos com a nossa programação normal. Amém? Graça e paz a todos, ótima semana. E que você tenha grandes bênçãos sobre a tua vida. Tchau.